Então, ainda, nós estamos aqui nos pressupostos teóricos do currículo. O que nós vamos discutir no item 2 desses pressupostos teóricos aqui? Vimos que o item 1 foi a apresentação e o item 2 foi o pressuposto teórico. Vocês podem acompanhar aí com o seu currículo em movimento. Esse currículo vocês podem pegar no site da Secretaria de Educação, tem um link lá, você pode baixar em PDF, né? E acompanhar o estudo desse currículo com base nesse resuminho que eu estou fazendo aqui para vocês. No pressupostos teóricos, nós temos teoria crítica e pós-crítica, vai dizer qual é a concepção de educação integral, quais são os princípios da educação integral, vai falar também sobre a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural e os eixos transversais, a cidadania e direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade. Então, são esses 4 pontos aqui que serão discutidos nos pressupostos teóricos do currículo. Nós vamos começar então pelo primeiro, teoria crítica e pós-crítica. Já tivemos uma aula específica sobre isso aqui. Por isso, nós vamos passar isso aqui de uma forma mais amena, porque eu já aprofundei esse assunto aqui, porque esse assunto é um subitem à parte, né, do nosso edital. Né? A Secretaria de Educação, ao conceber esse currículo, ao conceber e implementar esse currículo, ele traz um currículo signatário, ela chama de currículo signatário, ou seja, vinculado à concepção de educação integral. Além disso, traz esse currículo como uma forma de humanização desses estudantes. E também ela defende a apropriação da cultura como fator de desenvolvimento humano, que é o que Vygotsky trabalha, né? A cultura é um fator de desenvolvimento, enquanto o ser humano se apropria dessa cultura, ele se desenvolve como pessoa. Então, esses são os pressupostos que a Secretaria de Educação entendeu que ela usou para fundamentar e conceber e implementar o seu currículo. Por que optar por uma teoria de currículo? A teoria crítica e a pós-crítica. São 3 teorias: tradicional, a crítica e a pós-crítica. A tradicional, ela não optou, ela nega, ela faz uma, ela não quer optar pela tradicional. Optou pela crítica e pela pós-crítica. Mas por que optar por uma teoria de currículo? Ou por 2 teorias de currículo? Né? Por quê? Porque organiza as práticas, porque o currículo é algo que organiza as práticas dessa escola. Currículo tem uma intencionalidade política e formativa. O que eu quero formar politicamente? Um aluno conservador, obediente, passivo, conservador, que mantém as coisas, a sociedade? Ou um aluno transformador, cidadão, ativo e crítico? São opções políticas de formação de aluno que a escola tem, que o currículo coloca essa intenção de forma explícita ou escondida nas entrelinhas. Né? Nesse currículo estão expressas as concepções pedagógicas que a escola tem, políticas e pedagógicas. Além disso, assumem uma função, uma proposta de intervenção refletida e fundamentada. Então, eu tenho que optar por uma teoria de currículo para que as práticas desse currículo possam estar refletidas e fundamentadas nessas teorias que embasam esse mesmo currículo. E olha só, quais são as bases das teorias da teoria crítica, né? Porque nós temos 2 teorias diferentes, cada uma delas tem as suas bases. A teoria crítica tem algumas bases, por exemplo, a emancipação, a libertação, né? O tornar-se sujeito, pessoa social, consciente da sociedade, consciente da organização, do status quo da sociedade, desse capitalismo, a desigualdade de renda, da exploração, né? Então, ou seja, a emancipação pelo conhecimento. O conhecimento escolar como forma de emancipar o sujeito, de torná-lo consciente do seu papel na sociedade e de que forma ele pode transformar a sociedade capitalista, desigual, em uma sociedade mais humana, mais solidária, mais coletiva, né?
e mais progressista, né? Então, emancipar, libertar o sujeito pelo conhecimento escolar. Essa é as bases da teoria crítica de currículo. O currículo, na teoria crítica, ele tem uma ideologia situada, ou seja, ele sabe que a ideologia é de esquerda, é marxista, é socialista. Então, tem uma ideologia esse currículo, né? E quais são as relações de interesses entre as classes sociais e de que forma essas classes sociais, as exploradoras e as classes exploradas, de que forma as relações de interesses dessas classes sociais se expressam nesse currículo escolar. É isso que a teoria crítica coloca como base, né? Então, alguns aspectos aqui são levados em consideração quando se trabalha a teoria crítica. Ideologia, que ideologia está por trás desse currículo da escola, a reprodução cultural e social, né? Ou seja, a escola reproduz uma cultura de exploração, de desigualdade social ou transforma essa cultura? Então, isso tudo está na base dessa discussão sobre a teoria crítica. Capitalismo, classe social, emancipação e libertação, relações sociais de produção, quem tem os meios de produção, os capitalistas, quem trabalham para eles, os trabalhadores, que relações estão por trás, existem entre as classes sociais e de que forma são expressas no currículo, né? Currículo oculto é aquele currículo que ensina, mas não está explícito, oficial, escrito, registrado. É um currículo que se expressa nas relações, nos corredores, nas práticas sociais, que ensina, que forma pessoas. Que currículo forma pessoas, claro, sempre, mas é oculto. A gente não está claro, explícito, né? Resistência e crítica social. Essas palavras-chave que embasam a teoria crítica, né? E a teoria crítica também faz alguns questionamentos. Por que que se naturaliza, torna natural a desigualdade social? Por que que se naturaliza, torna natural, né? Ou também chama, ou reificação, vocês podem encontrar nas provas de concurso também esse termo, reificação, né? Que é tornar tornar algo que é construído socialmente como se fosse natural, né? A neutralidade dos conhecimentos não é natural também, é construída. Questiona por que tem uma racionalidade instrumental, como se a escola fosse uma fábrica racional e produtiva que construísse pessoas em série, né? E hegemonia do conhecimento científico. Por que que o conhecimento científico tem uma hegemonia em relação ao conhecimento, a outros conhecimentos? Então, a teoria crítica faz esses questionamentos de por que que se naturaliza essas questões aqui, tem como se fosse natural algo que foi construído pelas classes sociais, né, e pelas questões de exploração. Então, a teoria crítica tem um compromisso ético que liga valores universais a processos de transformação social. Crítica, o nome já diz, é uma crítica à sociedade capitalista e exploradora, né? Enquanto a teoria pós-crítica é uma teoria que vai além dessa questão. É uma teoria que está preocupada com o multiculturalismo. Ela também entende que essas questões aqui são questões fundamentais. Mas a teoria pós-crítica vai além disso. A teoria pós-crítica, ela faz essa crítica ao capitalismo, às relações de poder sociais, à desigualdade social, presente também no currículo de uma escola, e de como que esse currículo pode reproduzir isso também. Só que, além disso, a teoria pós-crítica, ela aponta um caminho de que forma a escola e o currículo pode amenizar, modificar essas questões socioculturais, essas questões sociais e culturais. Olha só. E ela diz que pelo multiculturalismo, pela consideração de que há um multiculturalismo, nós podemos amenizar
essas questões sociais. Então, por isso que é pós-crítica. Vai além da crítica, não fica só na crítica, né? Aponta uma saída, uma solução, que é considerar, que é trazer à tona no currículo questões multiculturais, de como ser produzidas as diferenças, trazer os interesses das minorias, né? Trazer questões relativas aos direitos humanos para o currículo. Por isso que os eixos transversais foram colocados nesse currículo. Os eixos transversais, que é direitos humanos, cidadania, sustentabilidade e diversidade, são colocados no currículo com base na teoria pós-crítica. Porque a teoria pós-crítica é que diz que esses eixos, essas questões das minorias, das diferenças, a diversidade, os direitos humanos, precisam ser focalizados no currículo, né? Então, eixos transversais, né, são feitos com base nessa perspectiva aqui de multiculturalismo ou diversidade que precisa estar exposta no currículo, né? Então, a teoria crítica, nós temos aqui algumas expressões, eu fiz aqui pelo currículo em movimento, isso aqui está no currículo em movimento, quais são os conceitos chaves desse currículo em movimento. A teoria crítica traz conceitos de conhecimentos históricos e científicos, trabalho, realidade social, classe social, emancipação e libertação. Enquanto a teoria pós-crítica fala de hibridismo, que é diversidade, uma forma de diversidade, currículo como discurso de representações sociais, cultura, identidade, minorias, né, subjetividade, o discurso, né? A teoria crítica traz questões, a desigualdade social, currículo como resistência, fala de currículo oculto, a definição do que e por que está se ensinando isso. Ou seja, a noção de sujeito. O que eu estou ensinando? Que ideologia tem por trás disso? Por que se ensina isso? Né? Para que classe social isso que se ensina tem... qual classe tem interesse nesse ensino? Enquanto a pós-crítica fala de gênero, de raça, de sexualidade, de etnia, né? Inclusão, fala de multiculturalismo, currículo como construção de identidades, relativismo, né? Compreensão de para quem se ensinar. Enquanto a teoria crítica diz o que se ensinar e por que eu ensino isso, a teoria pós-crítica questiona para quem, né? Para quem se ensina. Por isso que considera as minorias nesse sentido, né? E a formação das identidades. Esse quadro com as separações entre as teorias está dessa maneira aqui no currículo em movimento. Todas as duas teorias, a crítica e a pós-crítica, elas questionam, evitam a tradicional, negam a teoria tradicional. Segundo o currículo em movimento, a teoria tradicional traz o currículo fragmentado, com uma rigidez curricular, né? Cada disciplina no seu quadrado, na sua gavetinha, né? e fechada, né? Reprodução das desigualdades sociais nesse currículo, né? E quer ajustar o sistema educacional, a escola, a educação escolar, aos valores sociais, ao mercado, ao capitalismo. Não quer mudar o capitalismo, a sociedade, ou questioná-la pelo menos, ou nem amenizá-lo. Quer manter, quer ajustar a escola ao capitalismo. Além disso, os professores, a teoria tradicional de currículo, são meros executores de programas. Os programas vêm prontos, eles só vão executar. Essa é a perspectiva de currículo, de capital humano, né? Ou seja, investir no ser humano economicamente para se ter retorno econômico também, né, quando se fala em educação. Então, isso aqui é hegemonia, os conceitos da teoria tradicional que são negados e refutados por esse currículo e pela teoria crítica e a pós-crítica. Elas rejeitam a teoria tradicional de currículo, né? E aí, agora nesse mesmo currículo, coloca quais são, nos pressupostos teóricos do currículo, item 2, lembra que são 4 itens. A apresentação com os pressupostos teóricos do currículo, né?
Depois nós temos o currículo integrado e, por último, a avaliação. 4 grandes itens desse currículo em movimento. Sei que nós estamos aqui no item 2, né? E o subitem é concepções de educação integral, que diz o seguinte, que é uma ampliação dos tempos escolares, dos espaços escolares e das oportunidades. É a ampliação disso tudo. Essa é a concepção de educação integral. Não é só de tempo. Qualquer questão de prova de concurso que diga que aumentar o tempo da criança na escola é suficiente para que a educação seja tida como integral para o movimento, está errado. Não basta ter tempo. Não basta ampliar o tempo. Ou então, espaço. Basta que a escola veja o ser humano como integral, como um ser humano que tenha mais espaços pedagógicos, sociais, de formação para aquele ser humano, para ser integral. Também não é suficiente. Tem que ter os 3 eixos. Tempos, espaços e oportunidades. O ser humano é integral. A educação integral não quer substituir nem a família, nem o Estado, né? Sabe que não quer fazer questões, se propor a trabalhar questões que fazem parte da família do Estado, não se propõe a isso, né? Porque essa concepção de educação integral coloca o seguinte, se a escola não fizer essa ampliação desse olhar aqui, isso dificulta o trabalho pedagógico. Então, acaba que a escola precisa ampliar a sua função social, né? Como não é mais simplesmente um espaço apenas único de saberes e conhecimentos, ele tem que ampliar o tempo na escola, os espaços, as oportunidades para que o trabalho pedagógico possa ser efetivado, ser mais produtivo, né? Porque se não olhar para isso, se você não ampliar, há um aumento das dificuldades em relação à forma que essa escola pode se organizar, né? E aí, aqui diz tempos. Nessa ampliação de tempos, não existe um tempo curricular e um extracurricular. Cuidado com isso na prova. Por quê? Porque para a perspectiva do currículo em movimento, não há um espaço curricular e extracurricular. Os dois são juntos. Porque a concepção que nós temos, né, para a educação integral é de que o curricular e o extracurricular é uma coisa só. Não tem, agora é o momento, o tempo, né, que nós temos para estudar, que é chato. Agora é outro tempo para o prazer, para o lazer, que é o integral, que é o legal. Não. Os dois, um curricular, o extracurricular, estão juntos. Então, é para romper com a dicotomia de tempo de sala de aula e tempo de lazer. Então, os dois estão imbricados num só. Além disso, trabalha com a interdisciplinaridade. Então, é fundamental que se considere a interdisciplinaridade na perspectiva da ampliação dos tempos. Os espaços também é a mesma coisa. Não é só o espaço físico da escola que vai ser organizado para a educação integral. Tem que também ir além do muro da escola. Então, por exemplo, esse currículo defende que a escola faça parcerias com outros setores, com as igrejas, com outras escolas particulares e públicas, com as quadras próximas, com a biblioteca, a brinquedoteca, o espaço comunitário, que haja um diálogo com a comunidade para ampliar os espaços que essa escola pode oferecer, e tudo isso forma os alunos, participa da formação dos alunos, né? E amplia também as oportunidades e amplia a inclusão social, né? Então são essas as ampliações aqui que são essas as concepções, né, de educação integral, que amplia tempos, espaços e oportunidades. E, além disso, está baseado nos princípios que eu disse no começo. Vocês lembram? Aqueles princípios, 6 princípios, né, que fundamentam, são alicerces, os princípios que sustentam a educação integral. Integralidade, o ser humano integral, o ser humano, né,
cognitivo, afetivo, psicomotor, social, emocional, sentimental, lazer, tudo isso forma o ser humano. Integralidade, ser humano integral. Intersetorialização, essa é uma palavra-chave do currículo movimento. Intersetorial é o quê? A escola trabalhar com algo que não fique só na escola. Trabalhe com outros setores, né, que possa contribuir, né, setores culturais, esportivos, projetos sociais, sabe? Ou seja, ela pode sair dos seus muros e ampliar, né, usar outros setores comunitários e sociais para ampliar a educação integral. Transversalidade, formas diversas de ensinar, interdisciplinaridade, né, também chave também, interdisciplinaridade, né, transversalidade, aquilo que perpassa as disciplinas todas, também é um fundamento da educação integral. Territorialidade, escola do território, escola da comunidade, aquela escola que pertence a um território, aquela escola que tem uma identificação com a comunidade, que é uma referência daquele território, né? Então, não é uma escola que existe ali como se fosse algo fechado em si mesma, com seus muros, grades e arames farpados. Não, é uma escola territorial, uma escola, né, que tem um diálogo com a comunidade. É um espaço comunitário de todos, né, daquela comunidade, né? E um trabalho em rede, ou seja, todos os setores, a comunidade, os espaços sociais, outras redes, outros projetos, outras escolas, outros espaços também são corresponsáveis pela educação, e não somente a escola. Então, para esse curso de movimento, tudo isso aqui, esses 6 pilares aqui, sustentam a educação integral e colocam ela como uma situação viável, porque amplia toda essa discussão em relação à escola e como que a escola pode, não sozinha, não apenas sozinha, usar esse importante recurso para a formação integral do ser humano, né? E aí, nós entramos na outra perspectiva, no outro pressuposto teórico que fundamenta a educação, esse currículo em movimento, que é a pedagogia histórico-crítica e também a psicologia histórico-cultural. Vou passar de forma mais rápida, porque nós já trabalhamos com esses 2 conceitos no outro subtópico desse edital, que é a pedagogia histórico-crítica, a psicologia histórico-cultural, né? Quem trouxe esse conceito foi Demerval Saviani. Cuidado para não confundir com Libânio. José Carlos Libânio fundamentou a pedagogia crítica social dos conteúdos. Não é a mesma da histórico-crítica, são 2 diferentes. Então a gente não pode confundir o Libânio com o Saviani. Esse currículo movimento está baseado na pedagogia histórico-crítica, que é de Demerval Saviani. Se parece com a de Libânio, se associa, se aproxima, tem relação, conversam. As duas têm os autores parecidos que se sustentam, né? Como, por exemplo, Marx, que é o básico de todos eles, Manacorda, Vasquez, né? O Vygotsky, o Gramsci, mas o Demerval Saviani, ele tem uma perspectiva em uma linha e o Libânio tem uma outra linha. Os 2, eles andam juntos, mas eles não são a mesma coisa especificamente. Por isso, vamos trabalhar então com essa linha e com o que o Saviani está defendendo.